se quem você ama partisse amanhã, teria amado o bastante, teria dito quanto foi Oi, que seu dia seja importante. abençoado. Hoje falaremos sobre Tivesse desapego, menos algo que é muito compromisso, importante para nossa oraria vida, mas com temos certas dificuldades. Às vezes temos certas dificuldades de reconhecer isso, apesar de sabermos lá no fundo a sua importância. E por isso hoje vamos falar sobre uma parte importante que devemos nos desapegar: o excesso. Vamos falar sobre a excessividade que temos. Quando eu montei esse tema, né, do desapego, especificamente para esse mês, eu percebi que todos os tópicos estão interligados. Até fazendo isso, eu percebi isso. Até falando sobre excessividade, montando todo esse texto, eu comecei a pensar mais sobre. Porque as opiniões nos influenciam a fazer certas coisas, a tomar certas atitudes. Mas também, às vezes, somos excessivos por causa de uma cobrança nossa. Às vezes, porque não organizamos o nosso tempo direito. E por causa disso, a gente acabou desfrutando demais de um certo lazer, descansamos demais. E agora, para compensar, tomamos a atitude de fazer mais serviços. Acaba que a gente tem um certo desequilíbrio nisso. A gente acaba passando o dia todo descansando, e quando chega a noite, pra madrugada, a gente decide compensar, ficando toda hora cortada, mexendo com trabalhos, estudos, projetos. E isso ocupa o nosso dia, isso desequilibra a nossa pessoa, porque estamos sendo excessivos, seja no lazer, seja nos compromissos, seja em qualquer ponto. Há uma excessividade, seja em se importar com as opiniões das pessoas ou não. Então, todo o tema aqui, quando eu fui perceber sobre desapego, se interliga muito com a excessividade. Então, se eu pudesse dizer que esse dia, especificamente, essa semana, interligam todos os pontos que vamos finalizar até o fim do mês. E, com isso, eu poderia dizer que facilmente poderia renomear para excesso o nome do tema, porque realmente isso é um excesso nosso. Queremos realizar tudo ao mesmo tempo, queremos deixar que a nossa mente, às vezes, se ocupe com nossas suplicações, deixamos que ela se ocupe com nossos afazeres e tentamos fazer um malabarismo para conseguir equilibrar toda a nossa rotina, para conseguir equilibrar tudo que devemos fazer, seja por uma falta de organização nossa ou não. E acabamos aumentando toda a dificuldade do processo. Acabamos tornando tudo isso exaustivo. E uma coisa que também deixamos de lado é que quanto mais aumentamos querendo equilibrar tudo ao mesmo tempo, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba aumentando a hora do trabalho, porque eu estou trabalhando demais, porque eu quero fazer tal coisa, mas acaba que eu não consigo estudar. Então vou aumentar meu tempo de estudo para conseguir compensar porque eu estou trabalhando demais. Então eu não estou tendo tempo com Deus, então vou aumentar também de forma grotesca o tempo de tudo. E acaba que a gente não tem momento conosco, acaba que a gente não tem realmente um momento digno com Deus. Não, mas você aumentou o tempo com Deus? Sim, mas quando você observa essa linha de pensamentos, você consegue entender que isso é um checklist. Isso é uma lista de coisas que temos que fazer obrigatoriamente. Antigamente eu me cobrava demais, eu era uma pessoa muito excessiva com minhas coisas. Eu lembro que é uma coisa que eu ainda estou treinando, mas é uma coisa que eu reparava que eu acordava cedo, fazia as minhas coisas, às vezes não acordava cedo, mas uma coisa que eu sempre fazia, não importava o horário, era que se eu não conseguisse terminar o que eu tinha planejado para aquele dia, eu fazia de madrugada. Às vezes eu chegava e passava horas e horas estudando, mas às vezes também passava horas e horas descansando. Aí então eu tentava cobrar, não, então eu vou ter que ler. Ontem eu não consegui terminar, eu tenho eu geralmente leio um capítulo por dia de um livro, sabe, de Lucas. Ontem eu não consegui ler, então hoje eu leio 3 capítulos, sempre tentando compensar uma falta. E isso se torna excessivo, isso tudo acaba virando uma obrigatoriedade. Acaba que nós criamos um certo compromisso que não realmente há uma entrega. Não há entrega com Deus, não há entrega com os nossos projetos, nossos estudos, e isso tudo se torna desgastante, acaba podendo nos afetar e desenvolver sérios problemas, sejam eles físicos ou mentais. E
você acaba realmente se prejudicando. Outros casos podem ser quando há um foco específico. Esse que eu acabei de relatar é quando queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, no final das contas, quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, nós não conseguimos. Tudo vira compromisso, tudo vira obrigatório e tudo acaba perdendo o seu sabor que tinha no início. Tudo acaba perdendo realmente a aderência. Realmente é como se fosse uma esponja usada. A gente acaba pegando ali o detergente, passando. No início, quando ela está nova, ela consegue aderir bem. No final, ela está desgastada e ela já não consegue aderir por causa do excesso de uso, porque a gente não renova. A sujeira está ali acumulada, tudo está acumulado, tudo não está mais no seu defeito conforme, porque está em desequilíbrio. E quando há casos diferentes desses que eu disse sobre querer fazer tudo ao mesmo tempo, é quando queremos fazer apenas uma coisa especificamente de forma excessiva, mas ainda é excessiva. Que apesar de, ok, pode ser algo positivo, mas pode nos destruir. Pode destruir a nós mesmos e a nossa vida espiritual. Como disse, pode causar problemas sérios, sejam eles físicos ou mentais, mas também pode destruir a nossa vida espiritual. Em Provérbios diz, Provérbios 14:12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Por que isso? A produtividade é algo extremamente incentivado por toda a humanidade. Todos queremos ser produtivos. Todo mundo quer ser produtivo. Todo mundo quer mostrar a sua produtividade. Seja para ser promovido, seja para ser reconhecido, seja por mostrar que você é capaz, por certa dedicação, por certo, olha, eu tenho sim esse conhecimento. Ou às vezes pouco seu mesmo, não pelos outros, mas você quer se mostrar tudo isso que eu falei para si mesmo. E por isso acabamos que a gente tem um conceito de não falhar, que não podemos falhar, que nunca podemos ter esse lugar de falha, que nunca podemos ter esse local de descanso, porque não há descanso na produtividade. Essa é a nossa mentalidade, que muitas vezes é errônea. Não conseguimos ser realmente produtivos se não temos o devido descanso, se não temos o devido intervalo entre nossos afazeres. E às vezes a gente tem um pensamento que temos que ter dinheiro e por isso que trabalhamos. Mas o dinheiro é algo para nos dar lazer. Mas quanto menos percebemos, estamos mergulhados no trabalho, no estudo, seja com horas extras, projetos, tudo para ser mantido no emprego, ser promovido ou receber mais dinheiro. E quando olhamos para o lado, reparamos que deixamos a nossa família, deixamos os nossos amigos e principalmente deixamos a Deus. A gente acaba deixando tudo isso porque focamos no dinheiro, no sucesso, mas esquecemos quem nos guia, que Deus é quem nos capacita. Esquecemos que nisso tudo devemos ter principalmente tempo com Ele, que é Ele que nos guia, nos capacita. Esquecemos da nossa família, dos nossos amigos e até de nós mesmos. E no fim de tudo isso, acabamos esquecendo que o sucesso e a perfeição que temos acaba excluindo e perdendo as coisas mais importantes das nossas vidas. Quando a gente tem uma certa visão de que o sucesso e a perfeição está acima de tudo, seja ele no trabalho ou nos estudos, perdemos as coisas importantes da nossa vida, porque somos extremamente excessivos, extremamente perfeccionistas. E temos que entender que, como seres humanos, temos que ter tempo para nós mesmos, temos que ter tempo para descanso, temos que ter tempo para com os outros e principalmente com Deus. Somos alimentados pela palavra de Deus, pelo nosso momento com o Pai. E perdemos as coisas importantes por causa desse excesso, por causa do senso de perfeição que temos, porque isso também vai para os estudos, como eu disse. E seja isso ou talvez cuidar da sua casa, porque queremos sucesso, perfeição, e achamos que tudo isso é sinônimo de dedicação. Que perfeição e sucesso quer dizer que eu me dediquei muito, mas nunca foi. Nosso Pai jamais iria querer nos ver perdendo a vida, tudo que Ele nos deu por causa do nosso excesso. Cuidado, pois a rotina pode nos tirar de Deus muitas das vezes. E
um exemplo perfeito disso eu vejo que é em Lucas 10, 39 a 42, que é um versículo muito conhecido para todos, que é: Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor. Maria, a sua irmã de Marta, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Ô Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Maria escolheu descansar com Deus. Escolheu desfrutar um momento com Jesus. Enquanto Marta, com a sua rotina, as suas obrigações, com a sua visão de que se ela estivesse fazendo as coisas, isso mostrava dedicação, sucesso, perfeição, isso mostrava produtividade, isso mostrava o cuidado que ela tinha com as coisas, ela acabou perdendo um tempo precioso com Jesus. Ela acabou deixando de lado quem realmente importava, porque Jesus estava aqui e o foco dela era a rotina, o trabalho e as coisas dela. Era a casa, não Jesus. Mas Marta estava aqui enquanto Maria estava aqui. O foco dela era Jesus. Era desfrutar o momento. Não quer dizer que em outros momentos talvez Maria ajudasse a sua irmã. Provavelmente ajudava. Mas eu estou dizendo por quê? Porque eu fiz esse adendo. Porque também tem algo muito importante que eu vou... Só esperem que eu vou falar no final desse vídeo. Marta, primeiramente, queria deixar tudo em ordem para Jesus. Tudo. Mas esse excesso que tirou ela desse foco. Ela decidiu focar em sua rotina, trabalho. E realmente a Maria fez a escolha que ninguém pode tomar dela, que é desfrutar o momento. E isso é o que mais precisamos. Precisamos desfrutar o momento, desfrutar o presente, o agora, e não o futuro, o que eu tenho que fazer e ficar fazendo, porque eu tenho que fazer para tal dia, porque ontem eu não consegui ser produtivo, então agora estou olhando para o passado, porque ontem não fui produtiva. Mas temos que pensar no hoje, no agora, na nossa capacidade, na capacidade que Deus nos deu. Não temos que ultrapassar limites. Excessividade não faz bem em nenhuma hipótese. Tudo que vem de forma excessiva faz nos causar um mal. Tudo. E precisamos desse equilíbrio. Precisamos que, como Maria, descansemos no Pai, deixar Ele nos guiar, fazer que a gente seja tranquilizado e a gente fique tranquilo diante dos nossos afazeres, que a gente consiga equilibrar, que haja um equilíbrio entre você e as suas coisas, sua rotina, que haja um equilíbrio em você, que você não se agite nem se preocupe com as coisas de forma excessiva. Faça o que é possível, um passo de cada vez. Se possibilite a descansar e desfrutar de um momento com Deus. Eu estou repetindo porque isso tem que ficar em sua mente. Desfrute com o momento com Deus. E agora, como eu disse, para vocês pegarem aquele adendo que eu fiz, porque tem uma coisa muito importante: tudo que é excessivo faz mal, inclusive a religiosidade. Um fato importante é que não devemos achar que o excesso vem apenas dessas partes, mas temos que tomar um cuidado crucial com a religiosidade, ou melhor, com o fanatismo. Deus é um Pai que deseja o melhor para nós. Estar em sua presença é maravilhoso, mas quando somos excessivos, deixamos as coisas passarem sobre os nossos olhos, ao nosso redor, viramos ditadores da fé. Julgamos os outros pela Bíblia, mas esquecemos que nela diz que só Deus pode julgar os outros, que nós, como pecadores, não temos esse direito. Esquecemos do crucial, que é o equilíbrio. E uma comprovação disso é a história de Saulo para Paulo. Porque, primeiramente, muitos talvez não saibam ou passaram despercebido, mas quando ainda era Saulo, ele tinha uma devoção excessiva com Deus. Ele achava que tudo que ele estava fazendo era para Deus.
que perseguir Jesus era algo para Deus, que era algo correto. Por que era algo correto, Juliana? Pois ele acreditava que era uma heresia o que Jesus fazia. Ele acreditava firmemente. Mas, espera, Jesus não dava vários sinais? Sinais esses que, como estudioso da época, ele não reconheceria? Vários estudiosos não reconheceram, ou melhor, não aceitaram, porque queriam um rei. Mas Jesus veio de forma humilde. E ele ignorou esses sinais, porque a sua excessividade fez ele chegar à cegueira, levou ele à cegueira. E isso mostra a sua transformação. Porque Deus o deixou cego fisicamente para que ele mesmo visse que, na verdade, sempre foi cego. Deus fez ele se tornar cego para ele ver que ele já era cego. Porque ele tinha uma cegueira, a pior cegueira de todas, a cegueira espiritual. Pois ele não fazia nada disso para Deus, e sim para o seu fanatismo, para a sua excessividade. O seu fanatismo e a sua excessividade estavam no topo. Estava tão no topo que ele não enxergava mais a Deus, não reconhecia mais a Deus. Você quer reconhecer a Deus? Você quer enxergar as coisas ao seu redor? Excessividade leva à cegueira. E por isso que, finalizando todo esse estudo, cuidado. Para finalizar, eu só quero realmente reforçar isso. Deus não é um pai, não é o pai do desequilíbrio. Deus, ele é do equilíbrio. O nosso pai não quer que sejamos desequilibrados com a nossa rotina, com nossos afazeres, com nós mesmos, com ele. Ele busca o equilíbrio. Ele quer que a gente busque o equilíbrio. Então, busque o equilíbrio. Jamais deixe a sua excessividade, pode o levar à cegueira. Então, jamais deixe ser excessivo. Jamais. A cegueira vai afetar tudo. Vai afetar tudo que está ao redor. Você vai ignorar as coisas porque você não vai estar enxergando elas. Você está tão focado no trabalho que não percebe que seus filhos estão crescendo e você está perdendo de conviver com eles. Você está tão focado nos estudos que esquece que você não está tendo um momento para si. Ou melhor, para Deus. Você está tão... Ai, mas eu faço tanta coisa, eu quero descansar. Aí você descansa, que você não faz nada. Faz nada, no final das contas. E percebe que está mais e mais distante de tudo e de Deus. Ah, porque eu tenho que focar em Deus. Vou focar. E quando você percebe, Deus tá aqui, ó. Tá na sua frente, porque você tá mirado nele. Você mirou em Deus. Mas é como se você... Por exemplo, o celular. Eu estou gravando agora nesse momento. O celular que eu estou olhando, que são vocês, é Deus. Se eu olhar pra esse local que eu estou olhando agora, eu tô olhando pra minha imagem. Por quê? Porque eu quero ver se tá certa a câmera, né? Pra não ter tudo certo, pra da vida. Fica mais fácil também de, eu terminei, eu vou apertar o botão, pronto. Tá, esse é o motivo, mas finge que o celular é Deus. Aqui é Deus. O celular tá aqui. Mas eu estou sendo religiosa, então meu foco tá aqui. Vocês, mas isso aqui não sou eu, isso aqui não é meu foco. Não. Porque se eu olhar neste lado... É aqui onde está realmente a câmera. É aqui onde está Deus. É esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho que é a câmera do celular. Que é Deus. Todo o resto vem da religião, do evangelho, vem de tudo. Mas nada disso importa se o seu foco realmente não está em Deus. O que é a religião? Jesus não é sobre religião. É sobre Ele. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre conexão, relação com o Pai. Se eu tiver uma relação com o Pai, eu tô olhando aqui. Se eu tiver uma relação excessiva com a religião, achando que eu tenho com o Pai, eu tô olhando aqui. Excessividade leva à cegueira. A gente não enxerga ao nosso redor, é como aquele cavalo com um cone na cabeça, que eu não sei o nome, que ele só fica assim, ó,
Tá aqui, mas não fez nada ao redor. Acho que tá focado. É pra focar. Mas tô errada, né? O foco teria aqui, ó. Aqui que seria o foco. Não aqui. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, Pai. Eu peço que o Senhor não ajude apenas essas pessoas que estão assistindo, mas todas as outras, a minha pessoa, Pai. Que a gente consiga ser menos excessivos com a nossa rotina, excessivos com o conceito de religiosidade, Deus, para que isso não se torne um fanatismo, Pai. Que a gente não pare de ser excessivo com tudo ao nosso redor, para que a gente não seja levado à cegueira. Que a gente não seja levado a uma cegueira espiritual, principalmente acima de tudo, ó Pai. Que o Senhor, como Deus perfeito que é, que a gente reconhece que o Senhor não quer o desequilíbrio, mas sim o equilíbrio, que podemos nos equilibrar, que o Senhor possa nos guiar, nos orientar para uma vida sem excessividade, para uma vida equilibrada na presença do Senhor, Deus. Por favor, que cada um daqui, ó Deus, que cada um possa encontrar o seu limite, a capacidade que o Senhor deu para cada um, Pai. Que o Senhor oriente, que o Senhor direcione cada pessoa e mostre qual é o seu limite, que ela reconheça o que ela não conseguiu fazer hoje, está tudo bem, que ela possa fazer tudo de acordo com a sua capacidade e entenda que a sua capacidade de hoje não é a mesma de ontem, nem é do amanhã. Pai, por favor, que ela possa compreender que às vezes o excesso do trabalho está tirando ela da família, que às vezes o excesso de estudo está tirando a própria saúde mental, Deus, dela, que pode estar tirando todo o emocional dela, que ela possa ter um equilíbrio, reconhecer no momento que ela está ali se dedicando, também deve ter um momento de descanso, Pai, que ela possa reconhecer que ela deve sim buscar o Senhor, mas que ela também não torne isso um fanatismo e acaba esquecendo realmente do que é a sua palavra, do que é sobre o Senhor, que ela possa buscar relação e intimidade e não religião, ó Deus. Muito obrigada pela palavra de hoje, continua nos direcionando e o Senhor toque o coração de cada uma dessas pessoas. E eu peço que se você foi tocado por essa palavra, por favor, encaminhe para mais pessoas. É isso. Um beijo e até semana que vem. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais.